Olá pessoal, vou passar aqui então pelo problema 1534 da URI. Vou resolver ele em JavaScript, vou mostrar para vocês. Bom, nós temos um problema que, pelo que eu pude ver até agora, olhando a descrição, é um problema de tratamento de strings. Vamos lá. Então temos que ler um valor inteiro n, que é o tamanho da matriz que deve ser impressa conforme o modelo fornecido. Então vamos lá. Estou lendo 4 e depois imprime 4 linhas. Depois estou lendo 7 e imprime 7 linhas. Só que tem mais um padrão aqui. Entrada. A entrada contém vários casos de testes e termina com o fim do arquivo. Cada caso de teste é composto por um único inteiro, n, que vai ser entre 3 e 70 e 69, entre 3 e 69, que determina o tamanho, linhas e colunas de uma matriz que deve ser impressa. E a saída, então, para cada n lindo, apresente a saída conforme o exemplo fornecido. Então, qual é o exemplo que nós temos aqui fornecido? Deixa eu abrir um textpad aqui. Então, vocês vejam que a gente tem para o 4, né? Sempre começa com 1 e termina com 2. Vejam que para o 7 ele tem a mesma coisa. Ó. Começa com 1 e termina com 2. E no meio disso, nós temos a quantidade de 3 necessária para preencher, enfim, para completar as 4 casas. E lá no 7 é a mesma coisa. Ó. Então nós temos 1, termina com 2, e nós temos 5, 3 aqui dentro. Isso aí, 5, 3. Beleza. Daí, o que acontece com esse número conforme o programa vai processando? Vejam que o 1 e o 2 ele muda de posição. E qual é o padrão que está sendo feito aqui, né? O 1 está sempre indo para a direita. Ó, 1, e aí na próxima execução ele foi para a direita, ele foi para a direita, ele foi para a direita. E o 2, ele está sempre indo para a esquerda. Foi para a esquerda, foi para a esquerda e foi para a esquerda. Então, na segunda execução, eu vou ter um 3, onde não é mais o lugar do 1. O 1 passou para a direita, o 2 passou para a esquerda e botamos um 3 no lugar de onde estava o 2 antes. Esse padrão se repete e aqui o 1 e o 2 eles vão se cruzar. E lá no fim, eles chegam no lugar que eles estão e acaba o processamento. Isso para a quantidade, para os n pares, né? Então aqui nós temos um 4. Então para pares ele vai se comportar assim. E quando for ímpar? Quando for ímpar tem uma diferença bem pequena. Quando for ímpar vai acontecer, deixa eu fazer aqui. Isso aí, legal, tá igualzinho. Quando for ímpar, a casa do meio vai receber um 2 e não um 1. Ok? Então o 1, digamos que ele está aqui na mesma casa que estava o 2. E quando passa essa execução, aí o 2, eles vão se separar de novo. E aí a gente termina o processamento. E de novo, quando chegar lá embaixo em 2 e um monte de 3 aqui e tiver um 1, significa que terminou o processamento. Quando não tiver mais como com o 2, não tiver mais como ir para a esquerda e o 1 não tiver mais como ir para a direita, acabou o processamento. Vamos trabalhar nesse código? Bom, eu tenho um exemplo de código aqui, já prontinho para mostrar para vocês. Deixa eu dar um zoom. Eu acredito sinceramente que talvez exista uma forma mais com menos ifs de colocar, de resolver esse desafio, mas eu acho que é uma alternativa interessante aqui para mostrar para vocês, ok? Primeiro, então, nós temos a classe. Isso aqui é como o programa vai ler as linhas, né? Isso aqui já é gerado pela própria URI automático. Aí criei uma classe com um método de shuffle, um método de construir as posições e um método de imprimir as posições. Esse método de shuffle é o principal. Então ele vai começar aqui e vai executar uma vez um for, né, um laço do for para cada número. Então pensem que aqui a gente tem o 4 primeiro, né? A nossa entrada lá vai ser 4 e 7. Então pensem que a gente está dentro do 4 aqui por enquanto. Esse if ele está aqui para evitar que a linha em branco seja processada também, porque é assim que a URI manda, ela vai mandar uma linha em branco a mais embaixo também, e aí daria problema. Então temos esse if ali que é um if de segurança somente, para processar só o que é número de verdade. Aí temos um método que é o buildPositions. O buildPositions ele é bem simples, ele basicamente vai montar o que nós temos na primeira linha. Então o primeiro caractere sempre vai ser 1, o último sempre vai ser 2
e no meio sempre vai ser 3. Então só estamos montando aquela primeira linha. E o retorno desse build positions aqui no início, ele vai ser basicamente este aqui. Supondo que nós estamos no N4, é claro. Print positions, simplesmente vai imprimir os números. Então ó, recebe aqui tudo que tem, todos os números que tem e imprime na ordem que eles estiverem. E manda para o console.log. Só para a gente não ficar repetindo esse código muitas vezes dentro do nosso código. Então legal, construímos então o primeiro, buildamos as posições e imprimimos elas, que basicamente vai imprimir, como eu falei, né, este primeiro cenário aqui. Entramos no for. Então esse for ele vai executar a quantidade de vezes que foi dada pelo n. Então a gente vai começar em 0 e ele vai executar até, ele vai executar 4 vezes. Ele vai executar 3 vezes. Afinal de contas, o primeiro número é aquele que nós temos. Deixa eu copiar aqui da URI para ficar mais fácil. Ele vai executar 3 vezes. Pronto. Ele vai executar 3 vezes e vai ter... Porque o primeiro número nós já temos. Então, o primeiro número nós já temos, que foi criado pelo build positions, e ele vai executar 3 vezes, que é o embaralhamento dos números. Então é sempre a quantidade de n, que seria 4, menos 1. Beleza? Qual foi, para mim, a sacada grande desse código? A sacada grande foi, então, entender que o 1 sempre vai para a direita e o 2 sempre vai para a esquerda a cada volta do loop. Então eu estou fazendo isso através disso aqui. Eu estou vendo qual é a posição que o 1 está. Então estou usando esse método indexOf aqui dentro do array de positions para ver onde é que o 1 está. Se ele não encontrou o 1, ou seja, se é menos 1, significa que o 1 está no meio, significa um número ímpar, e o 1 está naquele exemplo em que ele fica embaixo do 2, digamos assim. E aí, para a gente definir o próximo lugar que o 1 vai estar, basicamente é dividir a posição, o tamanho do positions por 2 e fazer um menos 1, que aí ele vai aparecer na posição anterior a que o 2 estava. A posição que o 1 está... Perfeito. A posição que o 1 está mais 1 sempre vai receber 1. Ok? E aí sempre vai considerar isso aqui também. A posição que o 1 estava, se ela for diferente de 2, para que o 1 não acabe eventualmente matando o 2, e o 2 que tem que se resolver lá entre ele mesmo, recebe um 3, porque né, sempre deixa de ser 1 ou 2 e passa a ser 3. Então aqui só temos um cuidado para que ele não sobrescreva o que o código aqui de baixo vai logo fazer. E aí nós fazemos a mesma coisa mais uma vez para o 2. Então vamos onde é que está o 2, indexOf. Se não encontrou o 2, ele vai estar na metade, só que dessa vez ele vai ir para a metade mais 1. Né? Por isso que não tem esse menos 1 aqui no final. Então, positions indexOf 2 vai receber o 2. E se o indexOf 2 é diferente de 1, recebe o 3. E está feito. Imprime as posições. Basicamente é isso. Vamos pegar esse código agora, vamos botar ele na URI. Ah, e aqui embaixo tem a chamada do código, né? Nova classe, .shuffle. Vamos pegar esse código e vamos botar na URI agora. Legal. Código aceito, passou por todos os testes. Era isso, pessoal. Valeu!